Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! E hoje nós vamos falar de Angola Janga. Esse trabalho magnífico, sensacional, fenomenal, não tem adjetivos para falar sobre esse trabalho, do Marcelo de Salete. Marcelo de Salete, autor negro, né? Já fez vários trabalhos aí como Encruzilhada, Cumbi. E com esse trabalho é o trabalho da vida dele praticamente. Por quê? Ele ficou 11 anos desenvolvendo Angola Janga. E do que trata Angola Janga? O próprio título aqui na capa já fala: Angola Janga, uma história de Palmares. Fala do conhecido Quilombo dos Palmares, aonde primeiro Gangazumba e depois Zumbi fizeram uma resistência contra a escravidão no Brasil. Então eram escravizados que fugiam dos engenhos de açúcar. Isso aqui é na Serra da Barriga, hoje fica entre Alagoas e Pernambuco. A história do Quilombo passa entre o século XVII e o século XVIII e conta toda a trajetória aqui da existência do Quilombo, de como ele foi crescendo, como ele foi incomodando os colonizadores portugueses, porque ele saía do status quo, né? Porque nessa época os negros eram considerados objetos, e é isso mesmo, tá? Eu não estou exagerando, então se você não sabe o que é isso, vai estudar para você não ficar falando bobagem aí. Viu? É bom estudar, né? Para não ficar falando bobagem aí, porque tem gente que fala muita bobagem acerca dos escravizados aí no Brasil, então vamos estudar um pouquinho. Mas enfim, voltando aqui pro que a gente tem que falar, os negros eram tratados como peças, né? Ou peça de Guiné também, era isso. Era um troço assim absurdo, né? Aqui era tudo normalizado em função do status quo, da mentalidade da época. Era normalizado, mas não quer dizer que não seja errado. Eu vejo muita gente às vezes olhando para o passado e falando: mas não sei aonde fazia, se é assim ninguém falava nada. Isso não quer dizer que aquilo estava certo. Não estava certo, era só normalizado pela sociedade, mas era uma coisa totalmente errada. Como é a escravidão, né? Você escravizar um outro ser humano é muito ruim. Outra coisa também que ele fez aqui não são exatamente os fatos como ocorreram. Aliás, não tem como saber os fatos exatamente como eles ocorreram. O que a gente tem é uma junção de fontes e um estudo profundo sobre o que foi Palmares. Tem muita coisa ainda para ser estudada acerca da existência de Palmares, de Angola Janga. Por quê? Nós estamos falando de século XVII e XVIII. Primeiro que não tinha a história oficialmente como ela foi construída a partir do século XIX. Ainda tinha-se aquela coisa da história documental, da história cartorial. E quem que escreve a história cartorial? Os portugueses. Então eles vão colocar a visão deles. Muito do que tem que ser resgatado são as histórias orais, que você não vai pegar, obviamente, as histórias orais de quem viveu lá, porque todos já morreram. Mas, por exemplo, dos quilombolas. Por isso que é importante as reservas serem preservadas dos quilombolas, porque são remanescentes desses quilombos, dessas aglomerações de pessoas que fugiram de engenhos e foram atrás da sua liberdade. Mas teve luta, eles eram violentos, não sei o quê. Bom, eles estavam usando as armas que eles tinham e precisavam ser violentos, porque se eles não fossem violentos, eles não conseguiriam se libertar. Tanto é que a violência contra eles era muito maior. Na verdade, eles fugiam, iam lá para o quilombo e queriam viver em paz, mas não tinha como, porque os portugueses viviam sempre atrás deles. Até porque quem tinha um escravo, uma pessoa escravizada, não é mais certo falar escravo, tá? Uma pessoa escravizada, porque ninguém é escravo. Ninguém fala assim: nossa, que orgulho, sou escravo. Não, ninguém vai falar isso, né? A pessoa é escravizada. Tem alguém que vai lá e faz ela de escravo, né? Ela não é um escravo, ela é uma pessoa escravizada. Então, os escravizados fugiam e buscar sua liberdade, buscar sua vida e construir algo fora daquela tragédia que era viver ali trabalhando 16, 18 horas por dia, ter uma vida útil aí de 20, 30 anos no máximo, porque as pessoas não conseguiam sobreviver, e sofrer todos os agruras lá, né, que a gente já sabe. E quem nega isso, por favor, vá procurar ajuda aí para poder entender melhor esse tipo de coisa e como isso ainda permanece na sociedade. Mas enfim, isso eu já falei demais sobre um assunto aqui que não tem a ver com a história, mas vamos falar agora da história em si. Angola Janga, então, é isso, conta toda a trajetória aqui
do Quilombo dos Palmares, é dividido em capítulos, são 11 capítulos dessa história, e foram os 11, coincidência, né, dos 11, não sei se é coincidência, mas foram os 11 anos que o Marcelo de Salete pesquisou para fazer essa obra. Então ele vai aqui bem antes de Zumbi, fala de Gangazumba e tudo mais, e vai até um pouquinho depois de Zumbi. A arte do de Salete é muito bacana, é um traço fino, é um nanquim fino que mostra bastante da figura humana, mostra bastante dos cenários, né? São cenários muito bem produzidos e construídos. É uma narrativa às vezes poética, porque tem apenas imagens e algumas representações. Olha só que bacana como que ele faz o rio. Eu gostei muito dessa representação dele do rio. Uma outra coisa também que ele mostra aqui são os bandeirantes na figura do Domingos Jorge Velho, que fez as incursões para destruir o Quilombo, e a palavra correta é essa, destruir mesmo. E aqui também você tem ainda, porque ainda permanece muito numa memória coletiva, a figura do bandeirante como um cara, o empreendedor, né, da época da colônia. Mas na verdade ele era uma tropa de choque do governo, né? Era isso, ele ia lá para pegar e meter porrada e matar, que era para escravizar indígenas e também os negros que fugiam dos engenhos, né? E que eram tratados de forma violenta sempre. Essa capa aqui, inclusive, é bacana porque ela mostra lá os muros que eles construíram em volta de Palmares para se proteger e que foram destruídos com um canhão. Enquanto eles estavam indo no combate corpo a corpo, tinha aí um perde-ganha dos dois lados, né? Quando eles conseguiram o canhão, essa foi a diferença para que eles conseguissem transpor esses muros, fora outras táticas também que eles utilizaram. E existia muito, assim, muita traição. Inclusive, o próprio Zumbi, ele sucumbiu por causa de uma traição, e o gato passou aqui agora. Passou de novo. A edição é muito bem feita. Nossa, muita coisa. Né? Tanto a impressão... Ó, tem mais uma pessoa que quer ler Angola Janga. Para você ver, se o gato quer ler Angola Janga é porque é um quadrinho muito bom. Se é um quadrinho muito bom, olha, os desenhos do Marcelo de Salete são muito bem feitos. É um desenho, ele tem um estilo próprio, você vai reconhecer que ele tem um estilo próprio aqui, mas que é muito bem feito. É um estilo caricatural, mas que representa muito bem todas as imagens, e a narrativa dele é perfeita. A narrativa dele é magnífica, você não tem que reler nada. Ela é bem direta. A única coisa que me incomodou nessa edição, a única, tá? E assim, é um incômodo de gente chata, tá? Só para deixar claro que é um comentário assim que talvez você não deva nem levar em consideração, mas eu achei só que essa encadernação aqui é aquela que você tem que ficar apertando para poder ler, né? Ela não flui, ó. Ela vai fechando, né? Quando você vai, às vezes, abrindo ela em alguns momentos, ela dá aquele crack, né? Aqui não tá dando mais, que eu já abri ele até dizer chega. Talvez, é uma encadernação que vai durar, porque é capa dura, né, tal, mas talvez para esse tipo de trabalho aqui, a encadernação de capa cartonada fosse melhor. Mas isso é uma impressão minha, que eu não quero que desabone a obra de forma nenhuma. Aliás, não tem nada que possa desabonar essa obra, tá? Primeiro, ela tem que ser lida por mais gente, por muito tempo, para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento sobre o que aconteceu em Palmares e ter uma noção da história, de por que a gente tem essa sociedade dessa forma hoje, porque isso aqui foram praticamente 400 anos de escravidão. Foi o maior comércio que teve na história deste país. Não teve nenhum tipo de comércio que até hoje bateu o que foi tráfico de escravos no Brasil. É uma coisa acima do normal. O Brasil foi o último país a parar de escravizar as pessoas. O último. Então, esses resquícios de escravidão estão aí até hoje. Mas, bom, de novo, né? Não é para se falar desse assunto. Não é o momento de se falar desse assunto. Outra coisa interessante no quadrinho é que tem um glossário com os termos aqui utilizados, muito bacana. E um texto do Marcelo de Salete contando um pouco de como foi, as pesquisas que ele fez. Tudo isso aqui foi baseado em pesquisa. Tá? Ele fez também aqui uma cronologia da Guerra de Palmares, que vai de 1590, olha só, é final do século XVI. Eu estou falando de 17 e 18 aqui, mas é final do século XVI, vai de 1597 a 1736. Tem o mapa da região também, olha só que bacana o mapa.
mostrando aí onde fica Palmares, onde ficava, onde fica. Ele mostra as duas coisas, onde ficava e onde fica, né? E também aonde tem as localizações de quilombos aqui no Brasil. Faz também uma estimativa de embarque de escravizados africanos e desembarque. Olha só, embarques na África, 12 milhões e meio de pessoas. Desembarque, 10 milhões. Então você tem 10 milhões e 700, ou seja, 2 milhões de pessoas morreram nessa travessia. 2 milhões de pessoas morreram nessa travessia. Então não é brincadeira o que aconteceu aqui no Brasil, não. E aí tem as referências, tem vários, um monte de livros, são 2 páginas de referências aqui, e tem uma fotinho do nosso querido Marcelo de Salete, esse autor fantástico. Então é isso, eu recomendo Angola Janga, assim como eu recomendaria Maus, assim como eu recomendaria Persépolis, assim como eu recomendaria os livros do Joe Sacco. São livros que estão com a mesma importância histórica, são livros que vão ajudar as pessoas no futuro, agora, no presente e no futuro, a entender a história. São livros que são fundamentais para que todas as pessoas leiam e entendam por que a gente tem que mudar algumas atitudes, não podemos fazer as mesmas coisas da forma que fazíamos no passado. Tem muita coisa, nós estamos no século 21 e tem gente ainda querendo usar métodos de séculos 20, 19, 18, 17, 16, que são coisas que deveriam estar ultrapassadas, nós devíamos estar pensando em outras coisas para o desenvolvimento da humanidade. Então é um livro fundamental para que você compreenda o que foi a escravidão no Brasil e o Quilombo dos Palmares, qual foi a importância dele para ajudar a quebrar esse estigma da pessoa escravizada. Então é isso, a minha indicação de hoje é Angola Janga, de Marcelo de Salete, essa obra fenomenal, fantástica, maravilhosa e que faltam adjetivos para que você vá atrás dessa obra e conheça ela a fundo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado das novidades da rede de canais Pode Bater. A rede de canais Pode Bater tem vários programas para o seu entretenimento. Todos os dias tem o Pode Resenhar comigo, todas as segundas-feiras tem a gravação do nosso podcast com toda a equipe. Às terças-feiras temos o Pode News com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio. Quartas-feiras temos o Pode Animar com Paulo Alexandre Júlio. Quinta-feira temos o Pode Entrevistar com Adilson Terrível. Sexta-feira temos o Pode Discordar com André Cruz. E aos sábados temos o Pode Bater Quadro a Quadro comigo e com Adilson Terrível lendo um quadrinho junto com você. Obrigado!